Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Azevedo, participo aqui do Comitê Jurídico do GRI e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Zé Vicente, sócio do escritório Amaral e Nicolau, que vai falar para a gente sobre due diligence. Seja bem-vindo, Zé Vicente. Olá, Priscila. Obrigado pelo convite. É uma honra ser entrevistado por você, com certeza. Meu nome é José Vicente Amaral Filho, como a Priscila falou, sou advogado, sócio do escritório Amaral e Nicolau Advogados e estou aí há muitos e muitos anos no mercado imobiliário. Zé, fala pra gente, né? Como a etapa de aquisição de terrenos para uma incorporadora é importante, como que a due diligence impacta essa etapa de aquisição? Então, você vê que, por exemplo, para a gente montar uma incorporação, para a gente registrar uma incorporação, nós precisamos apresentar certidões e precisamos apresentar certidões limpas. E antes disso, vem a aquisição do terreno. Hoje em dia, você vê que é difícil encontrar um terreno único. Então, a gente está trabalhando com vários lotes para formar um único terreno. Então, cada vez mais a gente precisa se aprofundar na due diligence. Porque, às vezes, embora o vizinho fale assim, eu não tenho problema, mas como que a gente vai saber se o outro tem problema ou não? Então, assim, eu entendo que a due diligence, ela está cada vez mais aprofundada. Eu sei que tem pessoas que ficam só com os proprietários, mas eu particularmente acho que a gente tem que ir atrás das empresas, dos proprietários, atrás dos antecessores. Hoje eu estava ouvindo o desembargador Loureiro falar que para ele tem que ser 15 anos atrás. Eu vejo que a gente precisa pedir as certidões, até as certidões administrativas, e buscando das empresas também, porque se às vezes a empresa tem uma questão de desconsideração de personalidade, acaba caindo no proprietário e que vai levar o imóvel junto. Então, para a gente evitar tudo isso, como a incorporação precisa estar limpa, a gente vai buscando para trás. Zé, a Lei 13.097 de 2015 introduziu um mecanismo de concentração dos atos da matrícula, né? Você pode explicar para a gente que mecanismo foi esse que surgiu em 2015? Então, essa lei é uma lei muito interessante. Não sei se ela já pegou, acho que ainda não, mas é uma lei muito interessante. Por ela, você tem que trazer para a matrícula, o credor tem que trazer para a matrícula todos os atos que possam levar o proprietário em insolvência, de modo a demonstrar nessa matrícula tudo o que tem da história do proprietário, da história do vendedor. Desde uma ação que possa levá-lo à insolvência, uma execução, enfim, a gente busca as certidões ou então pede para o juiz e o juiz manda averbar na própria matrícula para a gente ali ter a história de todo o imóvel. Você vê que a própria Lei 14.382, de dezembro de 22, ela ratificou essa Lei 13.097 da concentração dos atos, dizendo que são dispensadas as certidões, com exceto das certidões negativas fiscais e a própria matrícula. Fora isso, estariam dispensadas as certidões. A gente brinca que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, né, Zé Vicente? E me parece que essa lei não pegou, né? Passado 8 anos, o que você vê a respeito disso aí e o impacto disso na due diligence? Então, eu entendo que a lei ainda não pegou mesmo. Assim, na minha opinião, eu jamais falaria para um cliente assim, olha, vamos olhar a matrícula e pronto. Tenho certeza que você também não. A gente não se sente seguro, né? A gente não se sente seguro nisso, porque se a gente for por essa lei, se a gente for se fiar nessa lei, nós vamos ter problema no judiciário. Hoje, de novo, ouvindo o desembargador Loureiro, ele estava falando que sobre boa-fé do adquirente, que isso tudo leva-se em conta, sobre o que está gravado na matrícula. Você vê, por exemplo, a súmula 375, que é de 2009, já falava que se não houver penhora registrada, presume-se a boa-fé do adquirente. Então, quer dizer, já eram trazendo um pouco essa boa-fé e essa sinalização da concentração dos atos na matrícula. Então, assim, eu continuo achando que a gente tem que fazer uma due diligence
no capricho para buscar detalhes dos detalhes. Você vê desde instituição de loteamento, é algo que a gente precisa buscar também, para ver se no imóvel que se pretende construir, pode-se de fato construir. Então, quer dizer, eu acho que essa lei ainda vai ser melhor utilizada, com certeza. Infelizmente, eu acho que nesses últimos 8 anos ela ainda não teve a extensão que ela poderia ter, né? E a due diligence continua necessária. E na sua experiência de mais de 30 anos, provavelmente você já viu de tudo aí no mercado, né? Eu acho que as histórias felizes todo mundo praticamente conta, mas as histórias tristes de aquisição e de problemas em due diligence, o que você pode contar para a gente aí do que você já viu? Então, não é difícil a gente encontrar essas tristezas, né? Às vezes o cliente chega no escritório e fala, eu acabei fazendo uma due diligence mais simplificada e passou. E agora o que eu faço? Então, quer dizer, a gente tem as histórias de anulação do próprio negócio que o cliente, que o incorporador buscou, e com isso o prejuízo normalmente é imenso. Você vê, por exemplo, a questão da própria certidão negativa com efeito de positiva, ela pressupõe a inscrição de uma dívida ativa, ou pelo menos de uma dívida, pressupõe a existência de uma dívida fiscal, que ela pode ser inscrita. E se ela for inscrita, o próprio Código Tributário diz que essa dívida pode levar à fraude a credores. E com isso, a gente simplesmente perde o negócio. Eu tô com um caso exatamente assim no escritório, onde o A vendeu para o B, que vendeu para o C, que juntou com vários terrenos para fazer uma incorporação. O que aconteceu? O A tinha problema, o B não viu, vendeu para o C também não viu, que era pior, que era uma incorporadora, e agora está anulado o negócio. Zé, a última pergunta, quanto à aquisição de imóveis na planta, para o adquirente, o que você acha que pode ter risco ou não comprar imóveis? Então, a própria Lei 13.097, a do concentração dos atos, no artigo 55, ela protege o adquirente do imóvel na planta, justamente porque ela diz que eventual problema tem que ser buscado nos direitos creditórios, mas então ele não anula a incorporação e, por consequência, a venda e compra do adquirente. Então, eu acho que esse é um ponto da lei que eu entendo que pegou. Sim, a segurança para o adquirente consumidor, na planta, exatamente. No pior dos casos, regressa contra a incorporadora, mas o cliente que adquiriu estaria protegido, exatamente, né? Exatamente. Essa pegou. Que ótimo. Zé, obrigada aí pelo seu tempo, obrigada pelas respostas, espero que tenha ficado claro a importância da due diligence para aquisição de imóveis. Prazer, Priscila, obrigado eu.